Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista e juntamente com meus amigos Noel, André, Bruno e Matheus, apresentamos o Muito Além do Gesso. Este é o nosso 29º episódio, ou seja, o próximo é o episódio número 30. Esses números redondos sempre dão vontade de fazer uma comemoração, né? Então a gente decidiu que no episódio número 30, nosso próximo episódio, vai ser episódio gravado ao vivo no YouTube de novo. A gente já fez uma vez, vocês gostaram, então a gente vai fazer de novo. Então fica de olho lá no nosso Instagram, no podcast.ortopedia, que a gente vai postar as novidades de quando vai ser a gravação para todos vocês puderem acompanhar a gente. Hoje em dia temos, como sempre... Hoje, né? Não hoje em dia. Hoje, como sempre, temos um convidado muito especial. Eu vou pedir para o André apresentar nosso convidado. Pessoal, eu acho que quando a gente pensa em pessoas especiais, né, a gente tem que, de certa maneira, até colocar um pouquinho em perspectiva. Eu sempre gostei de fazer muito esporte, eu fazia judô, eu faço jiu-jitsu, e aí eu descobri que eu não sou o melhor cara da minha rua de jiu-jitsu. De repente eu estava operando uma fratura, e aí falaram, olha, tem esse cara aqui que ele entende um pouquinho aí de um esporte chamado kitesurf, da vela. Depois que eu falei entende, eu falei, ele deve ser um entusiasta, ele deve praticar de vez em quando, ele deve, no verão, dar uma velejada. E aí eu fui descobrir que o cara é pentacampeão brasileiro, atual campeão pan-americano, não sei se é atual, mas 2019, e integrante da seleção brasileira de vela. Então, vou apresentar para vocês com muito orgulho um cara que, além de um baita médico ortopedista, está fazendo especialidade R4 de joelho, ainda tem esse background esportivo desse tamanho e, se tudo der certo, vai representar o nosso país em Paris em 2024, nas próximas Olimpíadas. Bruno Lobo, que honra! Muito bom que você está por aqui, não? Obrigado aí pela apresentação e introdução aí, Andrezão. Para mim, primeiramente, é um prazer estar aqui, né, nesse podcast. Eu já acompanho vocês há muito tempo, né, então já tinha pensado, quem sabe um dia, né, falar um pouquinho do esporte, e surgiu esse convite aí, né, é o destino, mas é isso, estou muito feliz e, bom, assim, o esporte realmente sempre fez parte da minha vida, cara. Acho que é uma coisa que eu não esperava realmente, eu enveredar por esse caminho de alto nível no kitesurf, né? Para mim, a princípio, o kitesurf era uma brincadeira, mas só para entender um pouquinho como é que aconteceu tudo isso, cara, acho que o esporte, como tu falou, sempre gostou de esporte, eu vivi o esporte desde criança, eu sempre, desde criancinha, participei de natação, né? Treinava, né? Desde muito novo comecei a treinar, a participar de competições, e meu sonho desde criança era ser atleta. Esse era meu grande sonho. Se me perguntasse o que quer ser quando crescer, era ser atleta. Então, eu treinava de segunda a sábado desde novo, né? 3 horas por dia. Já competia competições regionais, campeonatos nacionais, né? Fui me destacando na natação e sempre tive essa vontade. Então, ali na adolescência, competi em competições internacionais também, até na natação, né? Fui campeão maranhense, campeão norte-nordeste. E acabei conhecendo o triatlon, fui para o triatlon, ali para meus 15 anos, eu levava muito jeito com o ciclismo, com a corrida, e queria ser triatleta, né? Fui campeão brasileiro de triatlon também, então essa é um pouquinho da minha história, né? Eu acho que o esporte sempre fez parte da minha vida. E ali por volta dos meus 17 anos, né, ali terceiro ano da escola, meu sonho era ser atleta, continuava com esse sonho, mas assim, meu segundo plano seria ser médico. Acho que assim, se não der certo o esporte, eu quero ser médico, eu não me vejo fazendo outra coisa senão a medicina. Minha irmã já fazia medicina também. E aí, por conta de algumas lesões que eu tive no triatlo, eu vi que minha carreira talvez não desse muito certo, né? Então, eu estava aqui naquela fase de crescimento, estava tendo algumas lesões, né, relacionadas à corrida principalmente, né, por sobrecarga. E eu tive que dar um tempo nos treinos, cara, vou ter que fazer uma coisa da minha vida, vou estudar para medicina. E aí foi o único momento da minha vida que eu fiquei sedentário, assim. Acho que eu passei, acho que ali no começo desse ano, não, cara, agora eu vou parar tudo. Eu sempre tive muita facilidade de aprender, mas nunca fui aquele aluno de me dedicar ao estudo completamente, porque eu não tinha essa vontade, né, a princípio, né, primeiro objetivo. Então, eu parei tudo, cara, vou parar aqui, vou me focar, dar o meu máximo, todo o meu esforço aqui que eu dou no esporte, eu vou focar no estudo e vou passar de primeira aqui nesse negócio, que eu quero me ver logo livre disso, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, e passei no meio do terceiro ano e meio que larguei o esporte de alto rendimento. Esse sonho de ser atleta meio que acabou ali.
E me fala uma coisa, Brunão, só para a gente... Eu sei da história, mas para contar para quem está ouvindo. Você fez faculdade aonde? Então, eu sou do Maranhão, né? Eu fiz faculdade no Maranhão, numa faculdade particular, né? Acabei passando ali no meio do terceiro ano, foi a primeira prova, e meu pai, não, cara, vai aí, já passou, então começa, ele me deu esse apoio e já Perfeito. entrei logo. E assim, então foi um grande reviravolta na minha vida ali. Eu acabei com esse sonho de ser atleta naquele momento e decidi cursar medicina, né? E fazer a medicina foi um momento que eu tive que assimilar, foi meio difícil para mim. E acabei conhecendo o kitesurf por uma brincadeira. Meu pai sempre gostou de esporte também, né? Ele sempre me apoiou. Né? Ele sempre me apoiou também em outros esportes também. Eu fazia motocross desde criança também nos fins de semana, que era uma brincadeira que a gente fazia com ele, que a gente andava de moto junto. Então, com 5 anos de idade, eu ganhei minha primeira moto. Também é uma outra história na minha vida, né? E a moto tem um papel fundamental também para me permitir fazer tudo isso que eu faço. Eu vou explicar isso mais na frente, mas, enfim, aí meu pai sofreu um acidente de moto, né, nessa mesma época, e acabou começando a fazer o kitesurf. Ele parou de andar de moto, começou a fazer o kitesurf primeiro e me convidou. Cara, vamos lá fazer esse esporte aqui para tu, né, conhecer um pouco, acho que tu vai gostar. Eu já surfava assim Você às começou vezes. meio que na faculdade. Foi no período que eu passei na faculdade, eu comecei a fazer o kite. Era uma brincadeira a princípio, né? E desde o começo ali naquela brincadeira com meu pai, né? Eu vi que tinha umas competições locais, Campeonato Maranhense, eu comecei a brincar ali com os amigos, participar, e vi que me levava jeito, me destacar, né? E comecei a treinar um pouco mais. Bruno, E eu tenho duas perguntas para você, cara. A primeira pergunta é a seguinte: você é do Maranhão, você gosta de Guaraná Jesus? Porque não é possível que o maranhense gosta de Guaraná Jesus, cara. Porque eu já tomei aquilo, é muito ruim. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta que eu tenho para você é assim: eu acho que os ouvintes devem estar que nem eu fazendo conta. O André tá falando aí de pentacampeão, campeão há pouco tempo, quer dizer, teve campeonato no meio da residência, né? A gente tem aluno que ouve a gente aqui que acha fazer faculdade difícil, eles vão chegar na residência ainda e ver o que é difícil em termos de manejo de tempo, né? Como é que foi levar a residência de ortopedia com todos esses treinos, campeonatos? Como é que você fazia para se multiplicar? Bom, então, primeira pergunta, né? Em Guaraná Jesus, eu acho que assim, ou tem duas pessoas, ou gosta muito, né, ou realmente não gosta, não tem esse meio termo. Eu acho que eu gosto bastante do Guaraná Jesus, mas não tomo há muito tempo. Acho que é mais de anos que eu não tomo, porque realmente eu não tomo mais refrigerante. Né? Enfim, mas com relação a conciliar, né, tudo voltando para esse ponto aí, acho que o esporte, ele nunca me atrapalhou, né? Todo mundo perguntava, Bruno, como é que tu consegue fazer tudo isso? Eu acho que, pelo contrário, o esporte sempre me ajudou. Acho que o esporte ele ensina muita coisa para minha vida pessoal, minha vida no estudo. Então, eu acho que essa mesma dedicação que eu coloco, eu sempre brinco, quanto mais eu treino, quanto mais eu me dedico naquilo, eu consigo botar esse mesmo foco no estudo. E assim, meus amigos na faculdade, Bruno, não sei como é que tu consegue, cara. Eu sempre falei, cara, a gente não pode colocar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Talvez se amanhã a gente sempre vai colocar, né, uma prioridade para depois, né? Quando eu acabar minha faculdade, eu vou, né, começar a fazer uma atividade física, ou fazer uma coisa que eu gosto, e a gente tem que viver o hoje. Então, cara, se eu posso fazer essa atividade física, se eu posso fazer uma coisa que eu gosto, eu vou me virar para fazer isso. E aí talvez o tempo livre que eu tinha menos, talvez, do que os meus colegas, eu colocava tudo que eu tinha ali naquele objetivo de estudar. E por muitas pessoas me verem como atleta, né? Bruno faz muito esporte, compete. Eu tinha meio que essa obrigação, cara, eu tenho que ser o melhor que eu puder nos estudos também. Eu tenho que mostrar para mim e para os outros que eu sou capaz e que vou ser um bom profissional. Então eu tive sempre essa consciência de ser o melhor que eu posso. Eu acho que o esporte ensina isso. Ninguém que ganha sobe no lugar mais alto do pódio, né, é um atleta medíocre. Ele tem que fazer por onde. O esporte ensina isso, que a gente tem que fazer por onde para conseguir algo, né? E a mesma coisa no estudo. Mas, Bruno, só um comentário rápido, né? Quando a gente pensa que é uma coisa que chama muita atenção, né? Assim, faculdade de medicina é difícil. Residência é difícil. É quase que, vamos falar, uma expressão em inglês, mas é um full-time job, né? Você fica o dia inteiro lá. E aí, ser um atleta nesse nível é outro full-time job. Então, assim, você tem que ser um cara muito concentrado e muito bom. Até aproveitando a deixa, né? O Bruno me deu uma dica, falou assim, ó, vai lá no Rancho do Kite, procura o Mosquito e a Vanessa. Um abraço lá para o Mosquito, para a Vanessa, para esse Valdo. Foi muito bacana, assim, eu diria que, eu demorei
quase 10 horas para ficar de pé. E, de repente, você começou o esporte na faculdade e está indo para uma Olimpíada. Então, é uma história espetacular, né? Uma história de um filme, um negócio impressionante. Diz aí, Noel. Não, o Bruno comentou que ele ganhou uma moto quando ele tinha 5 anos, né? Eu acho que minha avó levava no parquinho quando eu tinha 5 anos, né? Guardadas as devidas proporções aí da minha vida paulistana aqui. Mas, na verdade, a minha pergunta é mais de tentar entender como funciona a cabeça de um atleta profissional, por assim dizer, claro, né? Tendo Olimpíada, e de um residente. Tipo, cara, na residência a gente faz muita coisa que não tem muito sentido a curto, médio, longo prazo, porque realmente elas não fazem sentido. Na vida do atleta, eu imagino que, não sei se tem muitos momentos desse também, né? Eu acho que tudo tem um motivo, né? Sua dieta tem um motivo, sua preparação física tem um motivo, sua preparação psicológica tem um motivo, ou tem aqueles momentos também que tinha que fazer aquela tala que não precisava, entendeu? Cara, acho que são muitos dilemas, muitas dificuldades ao longo da trajetória. Acho que só quem está de perto sabe, assim, que já passei, né? Tu falou da moto, né? Que eu comecei a andar com 5 anos e a moto ela tem um papel fundamental assim me permitir fazer tudo isso, né? Por mais que eu conheça os riscos da moto, né? Mas assim, voltando um pouquinho, tentando sintetizar tudo isso. Então, por eu morar lá em São Luís, né? Que é a capital do Maranhão, né? Então a praia sempre é uma ilha, né? A praia sempre está perto ali. Então a moto me permitiu, né, nos horários livres eu ir para a praia de forma mais rápida, conseguir treinar, às vezes eventualmente voltar para o hospital ou voltar para a faculdade, né, nos meus horários livres. Então, durante a residência também a moto ajudou muito. E realmente o começo ali, né, da residência o começo do R1 sempre tem aquele dilema, né, aquele sofrimento inicial, né, as pessoas meus R-menos eu lembro, né, sofrendo naquele começo de residência, falando, cara, vai passar. E o começo também não foi fácil, mas eu tive assim um ambiente muito tranquilo, acho que os meus staffs entendiam como é que era a minha vida. Não foi fácil, né, eu me Bruno, virar. eles não estão ouvindo, pode ser sincero, cara, relaxa, pode mandar real aí. Alguns outros pegavam mais no pé, mas assim, meus amigos de residência, meus R-iguais me ajudaram também nos meus momentos que eu precisei. E, assim, no meu período de férias, eu também tive essa facilidade de eu fracionar meus 30 dias de férias. Então, isso me permitiu viajar para algumas competições, né? Para eu poder continuar competindo e participar da seletiva. Então, eu me classifiquei no R1, né? Fui campeão sul-americano no R1, campeão brasileiro e me classifiquei para os Jogos Pan-Americanos. E nos Jogos Pan-Americanos no R2, eu ganhei o PAN no R2. Então, realmente não foi fácil conciliar tudo isso. A moto teve um papel fundamental. Calma, peraí, explica pra galera aí, você ganhou o PAN, explica aí, vai, é uma grande conquista, cara, pode falar com a boca cheia, meu. Voltando um pouquinho, né, então, eu terminei minha faculdade, né, no Maranhão, em 2017, e eu acabei prestando algumas provas, eu prestei prova aqui em São Paulo também, isso também é uma história, né, eu passei na Santa Casa aqui de São Paulo, e tinha o meu objetivo de passar também lá no Maranhão, na Federal do Maranhão, né, que é onde tem ortopedia. E, modéstia à parte, assim, eu falo porque quem está de perto sabe, eu me dediquei muito para passar na prova de residência, justamente como que eu falei anteriormente, eu queria mostrar para mim que eu era capaz, e eu passei em primeiro lugar geral na residência da Universidade Federal do Maranhão, mais de 300 metros, e todas as especialidades eu em primeiro lugar geral. Então, isso mostra que eu fiz, acho que uma preparação boa, me dediquei aos estudos e também passei aqui num excelente centro aqui em São Paulo, né? E fiquei naquele dilema, vou para São Paulo, vou largar meu esporte, né? Será que vale a pena? Minha irmã já fazia residência aqui em São Paulo e eu tomei a decisão de não, vou ficar no Maranhão mesmo, vou conciliar na residência, tentar ser o melhor profissional, né, que eu puder na residência, enfim. Então foi isso mais ou menos resumindo essa minha história. E, pois é, no R2, né, eu fui classificado para os Jogos Pan-Americanos de Lima, né, em 2019, então isso já era um grande sonho, acho que é o maior evento antes dos Jogos Olímpicos, que o primeiro evento que o kite estava incluído, né, e bom, foi realmente a realização de um sonho, cara, tá representando o Brasil, né, tá disputando essa competição, eu treinei o máximo que eu pude ali nos meus horários livres, acho que eu me dediquei o máximo, fui bem
bem complicada essa preparação, mas consegui. E tinha essa pressão, essa cobrança. Cara, é uma competição de 4 em 4 anos. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade, tenho que trazer essa medalha, tem que ser essa medalha de ouro. Então, eu já fui com essa pressão, uma pressão enorme. Eu nunca tive uma pressão dessa em nenhum momento da minha vida. Eu acho que eu envelheci, acho que 10 anos e uma semana de competição. E foi uma competição, assim, para quem não entende um pouquinho o kite, ele tem 3 modalidades básicas, né? Que é freestyle, que seria manobra, wave, que é pegar onda, e são as regatas, que como se fosse uma competição de barco, né, a vela, que é o que tem essa modalidade que eu faço. Então, é o kitesurf regata. Então, que é uma classe da vela. Então, sou da seleção brasileira de vela. Então, fui representando essa categoria. E são vários dias de competição, né? Geralmente são 4 a 5 dias de competição de regatas e geralmente 5 regatas por dia. Então a gente tem que ter uma regularidade, né? Então ganha quem chega primeiro, larga todo mundo junto, é uma corrida. E a competição, o primeiro dia foi meio complicado, eu acabei não começando tão bem, tive um problema com o kite, acabei enroscando, então tive uma série de problemas no começo da competição e tive que ir manejando tudo isso, né? Com a pressão, muita gente mandando mensagem, né? Mandando aquela boas energias, mas que ao mesmo tempo era uma pressão a mais. E eu acabei tendo que assimilar tudo isso, fui crescendo ao longo da competição e, graças a Deus, trouxe essa medalha de ouro para o Brasil, né? Uma medalha inédita, por ser a primeira vez que o kite estava, e realmente foi uma grande conquista e uma realização de um sonho, né? Eu vou falar um pouquinho, roubando um pouquinho, né? O muito além do gesso, muito além do kite, né? Agora a visão do cara que foi lá depois e foi ver qual é que é, né? Eu tive essa oportunidade que eu falei brincando, passei uma temporada no Ceará, né? Passei 10 dias, acabei aprendendo kite. Isso aconteceu em maio, né? É bom falar porque o programa fica gravado. E agora em outubro já marquei outros 10 dias em outro lugar de kite. Então isso lembra muito, assim, para quem não conhece, é meio viciante. Parece um pouquinho ali uma temporada de esqui, algo do gênero. Talvez um esqui ali no mar. Puta, é muito bacana. É um esporte sensacional. Vale muito a pena. É muito bacana. Legal. Você sabe que eu estava ouvindo você falar, Bruno, essa questão dos estudos e de juntar com o esporte, que isso te ajuda. Isso me lembrou muito quando eu fiquei lá nos Estados Unidos, em Stanford, né? Meu chefe, o Mark Safran, ele é ainda chefe da divisão de medicina esportiva lá, e ele falou que quando ele escolheu os residentes que ia fazer fellow lá com ele tinha tipo um ponto extra que ele botava para pessoas que tinham feito alguma coisa que ele achava legal e fora da curva, né? Então ele dava basicamente para pessoas que tinham sido atletas profissionais ou universitários, né? Atleta universitário nos Estados Unidos é quase um profissional, né? Pessoas que tinham sido militares, ele dava muito valor porque ele achava que trazia disciplina e tal, ou alguma pessoa que tinha feito alguma coisa diferente, assim, muito fora da curva, né? E nos Estados Unidos eles têm uma expressão que chama grit, que eu tava até tentando pesquisar aqui meio como traduz, assim, mas acho que grit é meio tipo garra, perseverança tal, que eu acho que é muito isso que você tá conversando, né? Meu, esse negócio que você contou de ser primeiro da residência, fantástico, assim, eu acho que essa coisa de você fazer muita coisa, na verdade, tem aquela expressão, né, que tipo, se você quer que alguém faça uma coisa, dá para alguém que não tem tempo, né, porque a pessoa que não tem tempo vai se virar para fazer, né, então acho que é isso que você está mostrando, e parabéns, cara, muito legal, e sendo bem honesto, você fez bem de não ter vindo para Santa Casa, viu, isso você tomou a decisão certa, só brincando com o Noel aqui. Mas agora, chegando finalmente na minha pergunta, a gente vê muita gente, realmente, o meio da ortopedia tem muito medicina esportiva e tal, e acaba atraindo gente que sempre fez esporte, né? Então, a gente aqui gosta muito de esporte, né? Não cheguei nem perto do seu nível, mas joguei polo aquático, gosto de fazer esporte até hoje e tal. Como que isso influenciou na tua decisão por ortopedia? Aquela questão de você ter tido o lado do paciente, você comentou que você teve umas lesões aí, influenciaram muito para você decidir por ortopedia? Cara, eu acho que eu falo que não fui eu que escolhi a ortopedia, acho que a ortopedia me escolheu, né? Porque eu passei por algumas lesões, tive algumas lesões, foi o meu primeiro contato ali com meus 17 anos, né? De ter que ir para uma clínica de fisioterapia, ter que passar por aquele processo de reabilitação. E durante a faculdade, né? Eu queria ser alguma coisa com cirurgia, né? A princípio fui mudando de ideia, né? Cirurgia geral, depois neurocirurgia, tudo que a gente vai olhando, a gente vai gostando, né? E no final tive a oportunidade de acompanhar um pouco a ortopedia, vi que tinha tudo a ver comigo, que eu gostava de cirurgia, que era uma cirurgia, né, mais resolutiva, mudava, né, cada cirurgia era mais dinâmico, então, e
tudo a ver com esporte, então realmente não tinha outra especialidade a não ser ortopedia. Fiquei um pouco na dúvida realmente com a medicina esportiva, mas por gostar muito de cirurgia, acho que era ortopedia mesmo, então foi a minha primeira escolha mesmo. E não me arrependo, eu amo o que faço, amo ortopedia, e sou muito grato, né, por poder fazer as duas coisas, conciliar o esporte. Acho que realmente não era algo que eu esperava, foi acontecendo. Esse sonho de voltar a ser atleta, né, aconteceu. Não foi muito planejado isso e estou tentando aproveitar ao máximo, conciliar as duas coisas, né? Como o André falou, estou agora cursando o meu R4, foi uma decisão que eu tive que tomar, e aí faço o R4 agora, ou deixa mais para frente, vamos focar no esporte aí, nesse ciclo olímpico, ou vamos aproveitar. Então, como a Olimpíada adiou, talvez, acho que foi um dos motivos, a Olimpíada de 2020, né, foi para 2021, então, teoricamente, meio que o ciclo olímpico para 2024 atrasou também, né? Então, esse ano de pandemia, muito incerto, então, eu vou aproveitar para fazer minha especialização agora, porque se eu deixar para depois, eu não vou conseguir mais. Então, eu sempre gostei de fazer da parte da cirurgia, da traumatologia esportiva, né? Então, acho que o joelho foi o que mais combinou também comigo e decidi fazer realmente o joelho aqui em São Paulo, aqui com o Dr. Moisés, né, no Instituto Cohen. Então, tomei essa decisão de vir logo fazer a minha especialização para aproveitar o ritmo, né, ali de TEOT, de final da residência e terminar todos os meus estudos e depois focar no que for para focar realmente daqui para frente. Bruno, como o bullying não tem limite, né? A gente já fez o bullying aí do quadril, mas o joelho é uma boa especialidade, né? 3 ossos, 4 ligamentos, 2 finais de semana estão resolvidos, né? Acho que é algo que sempre é bom lembrar para você e para o Noel. E Bruno, me fala uma coisa, assim, quando a gente pensa num ciclo olímpico, né? E eu acabei vivenciando, obviamente, a distância, mas acompanhando alguns atletas, você vê que é um momento muito especial da carreira, né? De certa maneira, é quase que o auge de uma carreira de quase todos os esportistas. E se a gente fizer uma conta ali meio rápida, né? Pela pandemia, daqui a 3 anos, então daqui a 3 anos você eventualmente estaria num consultório, num hospital, numa retaguarda, e tudo isso somado com eventualmente uma preparação exclusiva para a Olimpíada. A gente sabe que você conciliou tudo isso até agora, mas assim, o atleta, além do foco da disciplina, da administração de horário, e que também é bom, né, para a carreira profissional, mas como você se vê? Porque em alguns momentos você acaba tendo que fazer escolhas, né? Eu imagino, né? É uma coisa difícil de você administrar isso. Conta pra gente na sua pele, né? Qual é que é essa história? Cara, eu acho que assim, o momento da residência é algo muito incerto, né? A gente não sabe como é que vai ser a vida depois da residência, como é que vai ser a vida profissional, se vai ter emprego, né? Se vai ter consultório, e realmente esse dilema profissional a gente vive, né? E principalmente a gente que está na R4. Acho que o R4 é um ano difícil, acho tão difícil quanto o R1, né? Nas suas devidas proporções, mas a gente fica com dúvida daqui para frente como é que vai ser, né, a vida profissional, se a gente vai conseguir ter um consultório, se consolidar no mercado, como é que vai ser. E então, assim, a gente fica um pouco angustiado, né, com tudo isso, independente de eu ser atleta, acho que todos os residentes, né, de forma geral. E eu acho que eu não tento trazer muito essa angústia para a angústia de amanhã para hoje. Acho que cada dia tem seus problemas, e eu acho que daqui para frente eu vou sentindo como é que vai ser a minha vida. Eu tenho falado para as pessoas próximas que eu quero dar prioridade para o esporte, né, quando eu terminar minha especialização, no sentido de realmente fazer o que eu tiver que fazer ao meu alcance, de esforço, de tempo, para eu poder ser o melhor que eu puder no esporte e representar o Brasil numa Olimpíada, e realizar esse sonho de infância, né? É uma oportunidade única que está me aparecendo e eu quero agarrar com todas as minhas forças, né? E aproveitar a minha idade também. Eu estou com 27 anos, né? Vou fazer 28 esse mês. Então, a hora é agora. Eu tenho que dar o meu máximo. E se eu conseguir, claro, conciliar, de certa forma, a minha especialidade, né, quando eu voltar para a minha cidade, que eu pretendo voltar para São Luís, né, eu vou sentir isso. Eu não quero fazer muitos planos, mas eu sei que um ciclo olímpico, o nível vai aumentar cada vez mais, né, talvez surjam. Eu quero ir para competições internacionais, né, passar um período fora, na Europa, né, fazer uma pré-temporada. Então, realmente tem essas exigências, e eu não sei em relação à remuneração financeira, né? Acho que
eu não sou atleta profissional no sentido de viver do esporte, né? Eu tenho que dar plantão também, tive que dar plantão na residência para pagar minhas contas, né? O patrocínio em si, eu tenho um patrocínio via Lei de Incentivo ao Esporte no meu estado do Maranhão, que me ajuda em viagem e equipamento, mas não me dá salário. Então, o salário para pagar minhas contas eu tenho que também correr atrás, então não é fácil. Realmente, tudo isso que eu já vivi até agora é muita exigência, foi muito estresse, e daqui para frente eu não sei como é que vai ser realmente. Bruno, só uma provocação aqui. Já vi que você trabalha pra cacete, você faz muito esporte, não toma refrigerante. Eu tenho que te perguntar, cara, um chopp, uma menininha de vez em quando, tem alguma coisa nesse sentido? Como é que tá essa parte? Cara, Porra, meu, você pra mim é um não mestre faço. Jedi aí da ortopedia, do esporte, meu. Pelo amor de Deus, pô, fala que você faz Cara. alguma coisa. Conta aí, meu. Não, eu acho que durante a minha residência toda eu passei solteiro. Eu acho que estar solteiro nesse momento foi um momento até de ter mais tempo livre. Tem um momento que eu tava, né, que eu queria ficar só, ficava. Né, tive alguns rolos aí durante a residência, né, não tem como não ter. E acabei namorando também, estou namorando. Eu vou mandar um beijo à minha namorada que com certeza vai ouvir, a Hannah. Que eu Faz amo. bem, faz bem. Tem que fazer Faz a moral, média tem que que é fazer bom. moral. Eu acho que são fases da vida, né? Agora estou namorando, então tem mais esse tempo, tem que me virar mais nisso, né? Tem as exigências do namoro, mas ela me entende, ela me apoia e por isso eu estou namorando, por ela me ajudar nesse sentido, com certeza. Mas não é fácil, cara. Quem me conhece de perto sabe como é a minha rotina, como eu tenho que me virar, como eu me dedico em tudo isso. Quem está ouvindo talvez fique um pouco difícil de entender tudo isso, mas acho que acabou acontecendo, acabei me adaptando a essa rotina e é o que me faz feliz, cara. Eu acho que eu consigo fazer e não me vejo fazendo diferente, né? Realmente é isso. Eu tenho uma pergunta sobre a transposição das habilidades que você tem como atleta e como médico, como ortopedista. Porque eu escutando você falar, eu lembrei de um episódio, até fui procurar aqui, é o nosso episódio de número 15. Para quem não assistiu, o título dele é Ortopedia, Religião, Vinho, Política e Empreendedorismo. E uma dica que ele falou, que o nosso convidado falou nesse episódio, foi que você pode fazer muitas coisas, mas tudo que você vai fazer, quando você estiver fazendo, você tem que se dedicar 100% naquilo que você está fazendo. Então, eu queria saber um pouco dessas habilidades que você transpõe de ser um atleta profissional para a medicina, para a ortopedia e no sentido contrário também, sabe? Como que isso te ajuda? Porque você falou lá no início sobre a facilidade que você acabou tendo de conseguir passar, só que eu não sei se tem tanta facilidade, tudo é esforço e mérito, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, boa pergunta aí, Matheus. Cara, como eu falei, o esporte ele me ensinou muito e me ensina até hoje. Eu acho que quando eu comecei a competir na natação, eu mais perdi do que minha primeira infância ali, né? Nas minhas competições eu perdia muito, né? E toda vez que eu perdia, eu tinha aquela vontade de treinar mais para poder voltar e ganhar. E fui ganhando, fui passando um por um, até que meu pai falava, cara, continua treinando, se dedica, que uma hora tu vai passar um por um que tu vai ganhar. Meu pai sempre me apoiou, sempre me falou muita coisa e eu acho que desde aquele começo ali, aquilo ali foi o primeiro ensinamento que o esporte me deu, né? Que a gente tem aquela resiliência, né? Ter a dedicação de perseverar e no esporte, se eu quero ganhar, eu tenho que fazer por onde, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que treinar mais do que os outros. Então, realmente é isso. Acho que esse é o maior ensinamento que o esporte me deu. E da mesma forma, eu comecei a aplicar isso nos estudos. E o outro ponto é que as pessoas me viam muito como atleta e eu queria ter essa aprovação também do conhecimento médico. Então, acho que uma coisa foi puxando a outra. Né? Eu não posso, não deixei de priorizar nenhuma coisa nem outra. Eu procurei colocar meu esforço, né, da mesma forma nas duas coisas, né, conciliando. Então, o tempo livre que eu tinha para treinar, eu dava o meu máximo naquele momento, e o tempo livre que eu tinha para estudar também, eu tentava dar, né, focar o máximo naquilo. Então, eu acho que uma coisa vai ajudando a outra. Como eu falei, quanto mais eu treino, mais eu estou focado no estudo, e vice-versa. É claro que em alguns momentos a gente cansa, isso às vezes a gente tem momentos de dificuldade, né, no esporte, né,
derrotas, que às vezes a gente se pergunta se realmente vale a pena tudo isso, o esforço a mais, né, que a gente acaba colocando. Então, às vezes são gastos financeiros também, né, que a gente tem que fazer um sacrifício. Às vezes é menos plantão, por exemplo, menos remuneração financeira que eu tenho que deixar, às vezes, de dar plantão para descansar, para poder treinar. Então, são escolhas, né, são abdicações para poder, né, colher algo. Mais ou menos isso. Mas Legal. Bacana, Bruno. Sabe que essa pergunta do Matheus me lembrou? É um texto até levantei aqui na internet quando você estava falando, que era Surgeons are High Performance Athletes. Cirurgiões são atletas de alta performance. Quem escreveu é um cara que chama Jonathan Cabin. É um artigo até que deu uma viralizada, assim, acho que no meio de cirurgia, ortopedia em 2017. A gente pode colocar lá no nosso Instagram depois, se você não leu, para todo mundo que está aqui dar uma lida. Mas é muito esse conceito, né? A cirurgia tem um lance muito físico, tem um lance mental, e parece bastante mesmo, acho, com o lado de ser atleta. Então, eu acho que tem muita habilidade que transpõe. E eu tava pensando numa coisa que tem uma série que a gente até já comentou aqui mais de uma vez no podcast, que a gente é muito fã, né, que é O Último Arremesso, que é do Michael Jordan, né? E ele é muito interessante ver na série que ele, assim, tipo, ele é um cara super competitivo e ele pegava umas coisinhas até meio bestas, você ouvindo, e isso virava uma baita motivação para ele ganhar, assim, sabe? Um cara falou alguma coisinha dele, ele falava, vou mostrar para aquele cara que eu vou ganhar. E ontem, na outra iniciativa que eu faço parte, que é o HackMed, teve uma palestra da Karina Oliani, que é uma colega médica que já subiu o Everest 2 vezes, e ela comentou uma coisa que eu achei meio parecida. Ela falou que quando ela estava postando o treinamento dela para subir o Everest, um cara no Facebook X, que ela nem sabe quem que é, postou um negócio assim, falando assim, isso é muita falta de lavar a louça. E ela falou que ficou maluca com aquele comentário, mas teve que se segurar para não responder. E ela falou que ela estava assim no Everest, com falta de ar, pensando em desistir. E ela lembrava desse comentário do cara que ela nem conhecia, para motivar ela para chegar lá no topo e depois esfregar na cara do cara que não era falta de louça e que ela tinha condição. E eu fiquei pensando se você é um cara assim também, se você é um cara super competitivo, daquele que fica bravo quando perde, se você tem esse lance meio de pegar coisinhas meio bestas e usar para motivação. Como funciona a tua cabeça nesse aspecto? Eu sou muito tranquilo assim até. Eu acho que eu sou muito competitivo comigo mesmo. Eu não sou de ficar me comparando com ninguém, aquela competitividade meio chata, né? Eu não sou muito assim. Eu acho que eu gosto de me cobrar, né? Fico muito chateado comigo mesmo, às vezes, quando eu não consigo, né, dar o meu melhor em algo, né? Quando perco o foco, enfim, que às vezes acaba acontecendo. Mas eu sempre me cobro de querer fazer algo mais, de querer fazer um pouquinho a mais, e essa cobrança que eu tenho comigo mesmo, acho que em tudo, né? Acho que meu pai sempre fala assim, cara, se tu for te propor fazer algo, faça bem feito, né? Se for varrer o chão, varre, dê o teu melhor naquilo. Então, se tu for lavar uma louça, também dá o teu melhor. Então, acho que é isso, é tentar dar o nosso melhor. Então, a gente tem tantas oportunidades no nosso dia a dia, e a gente tem, né, cada oportunidade dessa a gente pode fazer o nosso melhor. Eu acho que é isso, a gente tentar fazer o que a gente pode ao nosso alcance e não se conformar com o que é necessário apenas, né, fazer algo a mais. Eu acho que é isso. Sabe que o comentário do Leandro me lembrou muito um cirurgião, né? Eu não vou citar o nome dele porque não tem autorização, é um cirurgião geral, e ele estava falando, ele é mais velho e ele faz muito treinamento físico. E aí ele comentou comigo, numa conversa assim de vestiário e conforto médico, que ele sentiu muito mais forte, e aí ele sentiu o braço dele mais pesado para fazer algumas cirurgias, então ele entendeu que ele precisava diminuir um pouquinho a força do braço e aumentar da perna para ele se sentir mais confortável, operar de maneira mais precisa. Então eu acho que um pouquinho desse foco do atleta, essa preparação, e fazendo essa analogia com cirurgia, né? Esse cuidado pessoal, como se alimentar, como treinar, e aí como estudar, como treinar cirurgia, né? Fazer essa coisa com o atleta e um cirurgião de alta performance, um atleta, um ortopedista de alta performance, e essa performance que você faz de maneira análoga, né? Assim, eu acho que é muito bom a gente poder ter no mesmo meio, né? Poder conviver com um cara que de repente está numa Olimpíada, né? Assim, eventualmente tudo dando certo, mas você vê que é um foco, uma dedicação, uma coisa que transparece em diversas áreas. Então, acho que esse comentário é interessante para que a gente também se cuide e entenda nosso corpo e nossa mente como uma máquina ali também para a nossa profissão. Leandro, recomendações?
Recomendações, vamos lá. Então, assim, a gente pede recomendação para o nosso convidado, a gente compartilha as nossas. Para deixar o Bruno pensar um pouquinho, eu vou começar com a minha. Então, acho que assim, estamos aqui falando de esporte e tal, tá lembrando um dos filmes mais legais de esporte que eu gosto, que é Um Domingo Qualquer, em inglês Any Given Sunday. É um filme sobre futebol americano, que é um esporte que eu adoro, né? Um filme com Al Pacino, assim, é incrível. Então, se você não viu, veja. E se você quer ver só um gostinho já do filme, você procurar no YouTube, tem o discurso do Al Pacino no final, que é motivador. Às vezes, quando eu quero alguma coisa para me animar, para me pilhar, eu boto lá o discurso do Al Pacino, que eu acho incrível. Eu vou recomendar um podcast, porque ele não é concorrência, ele não com a gente, ele não sai na terça. Não sei de que não lembro que eu saio, mas não era terça. E é o podcast do Joel J. Ele também é um atleta, né? Era um ex-atleta de alta performance, mas eu acho que, como o tema principal desse episódio é esporte, é performance, como isso impacta em outras áreas da sua vida, eu acho que esse é um podcast interessante para quem gostou. Bruno, vai lá, compartilha com a gente a tua indicação. Bom, na linha do podcast também, acho que um podcast que eu gosto de ouvir, do Joel J também eu estou ouvindo recentemente, acho legal as ideias dele, como atleta também, mas acho que o endorfina.com, que é de um podcast só de esporte, né, contando tanto de atletas profissionais, mas de ex-atletas, né, das dificuldades, do que passaram, é muito legal esse podcast e muito inspirador, né, para a vida também, acho que vale a pena, endorfina.com. Eu vou fazer uma recomendaçãozinha dupla, uma série, um podcast, né? A série a gente já citou, mas, putz, eu acho que vale a pena reforçar agora no momento das indicações, que é a série do Michael Jordan, né? O título em português, Arremesso Final. Eu acho que para quem curte esporte, assim, é um negócio espetacular. E de podcast, talvez seja um dos podcasts mais famosos de todo o Spotify. Ok, eu sou um cara que curte luta, mas, assim, ele fala sobre temas diversos, que é o podcast do Joe Rogan. Está disponível no Spotify. Tem um episódio recente aí do Quentin Tarantino que vale muito a pena e eu acho que é muito interessante. Talvez seja um dos podcasts mais famosos dos Estados Unidos e está disponível ali no Spotify. Legal. Eu acho que ele é o podcast mais ouvido do mundo, se não me engano. Mas eu acho que sim. Eu nunca ouvi. Vou ver esse do Tarantino. Como estamos num podcast, eu vou recomendar. E é muito bom mesmo. Justo, legal. Bruno, incrível a tua história, obrigado por estar aqui com a gente, muito legal conhecer, parabéns. Estaremos na torcida aqui por você nas próximas Olimpíadas em 2024, nas competições aí que vem pela frente, pode contar com a gente sempre, muito legal saber a tua história. E antes de encerrar aqui, vou abrir o microfone para você, para alguma consideração final, se quer deixar aí tua mídia social, alguma coisa, fica à vontade. Bom, então, muito obrigado ao convite aí, a todos vocês são profissionais excelentes, né? E exemplos aí de ortopedistas que para todos aí que estão acompanhando, acho que os residentes realmente se inspiram. Já me inspirava antes, né? E muito legal tá conhecendo melhor vocês. Agradeço a oportunidade. Obrigado pelo bate-papo aí, falar um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha trajetória. Às vezes pouco tempo para falar tudo, né? Às vezes a gente acaba se atropelando em algumas, né, nas ideias, mas obrigado aí pela oportunidade. E quem quiser lá conhecer um pouquinho mais do meu dia a dia, pode me seguir nas redes sociais, aí Bruno Lobo 31, meu Instagram. E é isso, espero voltar aqui, quem sabe, né, depois das Olimpíadas, para contar um pouquinho dessa história. Tem muito tempo aí pela frente, são 3 anos aí de muita dedicação, espero que dê tudo certo. Valeu. Fechado, o convite já está feito. Com certeza, te esperamos depois das Olimpíadas. E é isso aí, gente, com isso a gente encerra mais um episódio do Muito Além do Gesso, podcast da ortopedia. Lembrando que nosso próximo episódio será ao vivo, gravado numa live do YouTube, então fica lá de olho no Instagram, que a gente se vê ao vivo. Um grande abraço e até a próxima.